O que define se um caso de autismo é nível 1 de suporte? Ao invés de fazer uma fala mais aberta, mais genérica, a gente vai fazer quase uma leitura comentada desse documento. Esse é o DSM-5, na sua versão revisada, versão de 2023 aqui no Brasil, né? DSM-5-TR. E tem uma parte aqui que tem uma tabela que diz respeito aos níveis. Nível 1, nível 2, nível 3. Eu vou ler aqui a parte de nível 1 e a gente vai conversar sobre o que está escrito aqui e o que isso representa na realidade, na vida das pessoas, o que é o tal do autismo nível 1. É importante dizer que tem muitos enganos sobre isso. Eventualmente as pessoas falam muitas coisas que não correspondem exatamente ao que está aqui, mas a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Olá, povão, tudo bem? Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu estudo autismo em práticas com evidência, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler aqui o meu DSM, essa tabela, ela tá assim de lado, então eu vou ler assim, né, e vou colocar aqui na tela para vocês irem acompanhando o que diz em relação ao caso nível 1, do autismo nível 1. Vamos começar com um beabá aqui. Para uma pessoa ser considerada autista, ela precisa passar por um processo de avaliação diagnóstica e há 2 critérios diagnósticos. Esses 2 critérios são assim. O primeiro critério tem 3 itens, e aí a pessoa precisa ter os 3. E o segundo critério tem 4 itens, e a pessoa precisa ter 2 desses 4 itens. Então são 7 itens ao total aqui. Eu vou colocar um vídeo aqui dessas 7 características do autismo para você poder assistir, porque senão esse vídeo não vai fazer muito sentido. Além dessas características que o indivíduo precisa apresentar, existem 3 condicionantes. 3 condições que podem afastar a condição do autismo. Então eu vou colocar um outro vídeo aqui, que chama Sem Isso Não É Autismo, que são as 3 condicionantes. Se você já tiver assistido a esses vídeos, aí faz sentido você estar aqui e a gente refletir um pouco melhor. Bom, primeiro vamos começar dando um passo atrás e explicando algumas coisinhas importantes. Até o DSM-4, né, que vigorou até 2013, e que ainda está no CID, que está em vigor, o CID-10, né? Eu estou gravando em 2024, o CID-11, ele entra plenamente em vigor em 1º de janeiro de 2025, tá? O autismo é dividido em tipos, tá? Então vamos lá, vamos aqui que vocês vão entender, eu vou fazer essa correlação com o nível 1, tá bom? Síndrome de Asperger, autismo, transtorno desintegrativo da infância, transtornos globais do desenvolvimento sem outra especificação e síndrome de Rett, ok? No DSM-5, transtorno do espectro autista, certo? Quando todas essas coisas, quase todas, viraram uma coisa só, síndrome de Rett foi retirado. Então, esquece a síndrome de Rett. Ele foi afastado, virou uma outra classificação, outro CID, outra coisa. Nós já sabemos o que é o processo de causalidade no GNMECP2. Bom, agora disso aqui, o transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, ele envolve aspectos de vários aqui, mas não fecha em nenhum. Então, ele é, digamos assim, um pouco mais inconsistente. O transtorno desintegrativo da infância, que a gente chama de síndrome de Heller, né? Ele é um caso sempre muito mais complexo, muito mais necessidade de suporte, portanto não se encaixa aqui no nível 1. Então nós temos aqui síndrome de Asperger e autismo, certo? Bom, síndrome de Asperger, essa classificação aqui, ela era uma classificação que envolvia basicamente 2 coisas. Tem as características do autismo, né? Características são similares, mas tem 2 aspectos importantes. Primeiro, não tem atraso na fala. Segundo, tem inteligência preservada. Guardem isso aqui. Isso aqui é importante, porque isso aqui, esse síndrome de Asperger, basicamente, esses indivíduos aqui estão no nível 1. Mas aqui, o autismo, ele é um pouco mais complicado. Por quê? Porque tem também uma parte dos autistas que também tem a inteligência preservada, que também tem um grau de funcionalidade bom, que foi muito chamado, ainda é, mas é menos agora, de autismo de alto funcionamento. Então você tinha síndrome de Asperger, né, e High Functioning Autism, que aí no português tem a tradução autismo de alto funcionamento ou até autismo de alto desempenho. Eu já falei de um livro que tem esse título, embora não seja muito utilizado. Eu nunca vi em pesquisa científica, só nesse livro. O autismo nível 1 é sempre esse aqui. Também é parte do próprio autismo. Agora vamos para o próprio DSM para a gente entender exatamente qual é a descrição desse nível 1. Vamos lá. Então vamos ler aqui a tabela. Níveis de gravidade para o transtorno do espectro autista, exemplos de níveis de necessidade de suporte. Então,
quando diz aqui que é exemplo, já de alguma forma diz que não é exatamente fechado, né? Um texto fechado tem que cumprir exatamente o que está aqui dessa forma. Vamos lá. Então nós temos nível de gravidade, primeira coluna, comunicação social na segunda e comportamentos restritivos e repetitivos na terceira coluna. Então, no nível de gravidade tem nível 1, exigindo apoio muito substancial, nível 2, exigindo apoio substancial, e nível 1, exigindo apoio. Então vamos ler lá a segunda coluna, que é de comunicação social. Na ausência de apoio, déficits na comunicação social causam prejuízos notáveis. Então isso aqui tem muito a ver com aquilo que a gente está falando lá no outro vídeo sobre as 3 condicionantes, né? A gente tem casos de autismo quando você tem prejuízos clinicamente significativos. Notáveis. Essa palavra em português, ela às vezes tem um sentido apologético, né? Nossa, você é notável. Mas notável quer dizer que as pessoas notam, que é possível notar, né? É possível ver, são verificáveis, são claros. Dificuldade para iniciar interações sociais e exemplos claros de respostas atípicas ou sem sucesso a aberturas sociais dos outros. Isso aqui é muito, muito, muito forte. A gente já vai comentar mais sobre isso. Pode parecer apresentar interesse reduzido por interações sociais. Por exemplo, uma pessoa que consegue falar frases completas e envolver-se na comunicação, embora apresente falhas de conversação com os outros e cujas tentativas de fazer amizades são estranhas e comumente mal-sucedidas. Por que elas são estranhas e por que elas são comumente mal-sucedidas? Por um caminhão de motivos. Pode ser vários desses motivos aqui, mas eu acho que eles apresentam bem essa questão, né? A linguagem está preservada, a comunicação não. A comunicação, ela é atípica, essa palavra às vezes até é utilizada de uma maneira pejorativa, é estranha, mas ela não é pejorativa, ela só quer dizer, estranha quer dizer que a gente não conhece, é desconhecido, né? É uma coisa diferente, porque a maioria das vezes as pessoas se comunicam tendo por base a imitação. E indivíduos autistas podem ter outras bases, e aí essa forma de interagir ela é muito específica, né, daquele indivíduo. E aí a gente tem um monte de questões aqui. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A pessoa parece eventualmente não se interessar pela interação social. Por quê? Porque o interesse, como é que você manifesta o interesse? Você comunica de várias formas que você está interessado, com a tonalidade da sua voz, com a frequência, com a dinâmica que você imprime, a maneira que você mexe o corpo. E em indivíduos autistas, muitas vezes, esses aspectos não verbais são muito importantes, né? Tem um prejuízo nesses aspectos não verbais. Então, às vezes, a pessoa fala sempre de uma maneira monótona, assim. Isso é uma alteração que a gente chama de alteração na prosódia. A pessoa pode não ter uma sincronia entre o que ela está falando, o movimento do corpo, a expressão facial. Tudo isso pode fazer com que pareça que ele está desinteressado. Você tem um problema muito, muito sério, talvez o principal, do hiperfoco muito acentuado que dificulta você conversar de tópicos variados. Se você vir 2 adolescentes, 2 jovens, eu estou falando de adolescentes e jovens, principalmente porque são as fases em que a interação social tem mais valor, né? Os pais não prestam, só quem presta é os amigos, né? Nessa fase, eles conversam de vários temas. Eles começam a conversar. Tinha uma brincadeira na minha época, né? Eu lembro que a pessoa conversava muito, falava, cara, parece que lê o Estadão, né? Ele parece que lê o Estadão. Porque é só os mais antigos que vai lembrar dessa piada. É por causa de uma propaganda que eu acho que tinha. Porque eles conversam de um monte de tema. Agora, imagina um adolescente cujo tema de interesse é único, específico, aquele. Ele não conversa de mais nada interessa. Ele quer conversar, sei lá, de política. Ele quer conversar de inseto. E mesmo quando o tema da conversa é um tema popular, digamos assim, eu me lembro de falar isso para várias pessoas, né? E elas diziam assim, olha, porque gostavam, por exemplo, de informática. As crianças gostam de saber do celular, o último, sei lá, uma novidade da informática. Mas eles não querem saber de quais são todos os componentes, sabe, do radar da década de 40, entende? Então, quando a pessoa tem um interesse muito fixo e restrito, ele se fixa naquilo, ele vai ter um nível de detalhe, de aprofundamento, o interesse ele é muito específico, né? Ele não é um interesse compartilhado. Não é um interesse por quais as novidades vão vir no próximo iPhone, que essa talvez interessaria um pouco mais outras pessoas. Mesmo se for isso, o nível de detalhe que ele vai dar, que é assim, falar qual é o material, sabe, de um chipset, de não sei o quê,
e qual é a forma de composição é atípico e não é interessante para a maioria das pessoas. Então, o prejuízo está ali presente muito, muito, muito forte. E esse prejuízo se manifesta em várias circunstâncias. Vamos ler o restante aqui. Vamos ler aqui uma coluna, a coluna do meio, que acho que vocês não viram, acho que não está na tela aqui. Tá dizendo aqui para vocês darem um like no vídeo? É isso mesmo? Não, tá escrito dar um like e se inscrever no canal. Gente, tá escrito aqui, é um manual, não posso discordar. Vamos lá, já fez? Beleza, obrigado. Inflexibilidade de comportamento causa interferência significativa no funcionamento em um ou mais contextos. Dificuldade em trocar de atividade. Problemas para a organização e planejamento são obstáculos à independência. Mesmo indivíduos com uma inteligência média ou superior, a média, podem não conseguir, por exemplo, organizar a sua vida de uma maneira que permita que ele seja independente, cuide das suas próprias coisas e resolva os seus próprios problemas. Pode ter uma dificuldade com planejamento, com antecipação, com situações do dia a dia que você precisa de flexibilidade, que, no final das contas, impeça a participação desse indivíduo de contextos como, por exemplo, o trabalho ou um estudo. Eu recentemente escrevi um artigo, né, e eu falei isso num vídeo que eu fiz sobre a universidade, sobre autistas no ensino superior. Você tem um nível altíssimo de abandono. Quando você está na universidade, você tem que lidar com aulas que mudam. Hoje essa é a aula de uma coisa, vai ser de outra coisa. E esse tal lugar vai ser em outro lugar. Com um contexto social muito difícil, né? Porque tem toda aquela interação social que está ali, presente, que é exigente. Você tem que lidar com a organização variável dos professores em relação aos conteúdos, aulas completamente diferentes, conteúdos diferentes, a maneira de entregar, de fazer o aluno participar daquele conteúdo, de ser avaliado, tudo é diferente, exigindo tudo, sempre flexibilidade. Então, tudo isso é um grande desafio. Pode ser um grande desafio, aliás. E tudo tem que falar pode, porque você não tem dois iguais, é sempre um diferente do outro, que é diferente do outro. Para um, isso não faz a menor diferença. E para o outro, isso é o fim do mundo. Aí eu falo de uma coisa, para alguém é o fim do mundo, para o outro não faz a menor diferença. Esse é o cuidado que a gente sempre tem de linguagem até, mas é muito difícil. Eu já falei isso várias vezes, que eu já conheci muitas pessoas que dizem para mim, eu falo 5 idiomas, mas eu nunca fiquei no trabalho mais de uma semana. Por quê? Porque existem demandas, exigências no ambiente de trabalho que são muito difíceis. Que tem a ver com, por exemplo, você está sentado aqui, aí os colegas vão ali tomar café e ficam aqui. E eles ficam falando, aí a pessoa pode se irritar com eles tomarem café em tal horário, com eles ficarem falando, com o que eles estão falando, com a música que está rolando, com o fato deles perto eventualmente encostarem nele, com a maneira que o chefe cobra o trabalho, o resultado do trabalho do próprio indivíduo autista. Então, são muitas, muitas possibilidades que você precisa de flexibilidade, você precisa de uma certa adaptabilidade para aquele ambiente que torna muito difícil. Daí a importância de trabalhos especializados que apoiam indivíduos autistas a estarem no ambiente e apoiam as pessoas daquele ambiente a transformar aquele ambiente em ambientes mais inclusivos. Eu sempre falo que a inclusão é uma via de duas mãos, né? Então, o autismo no nível 1, ele é isso. Indivíduos, de modo geral, com linguagem preservada, mas não a comunicação preservada. Problemas de comunicação, que são problemas mais profundos do que o problema da linguagem. Indivíduos, em geral, com cognição preservada, mas que ainda assim a cognição não resolve problemas comportamentais. E esse talvez seja o maior problema, né? Já falei isso muitas vezes. Você atribuir à inteligência o papel de resolver coisas que ela não consegue resolver. Por exemplo, vamos imaginar que um indivíduo está sentado aqui e que vem os colegas e ficam tomando café aqui, ficam falando aqui, ele começa a ficar incomodado com isso. Aí você pode dizer, não, mas ele é um cara inteligente pra caramba. Ele sabe que as pessoas estão conversando, que é natural. No café as pessoas estão conversando. Ele sabe, mas não resolve. A inteligência, você entende isso, mas não resolve. Porque às vezes a inflexibilidade, a dificuldade de lidar com aquilo que não faz parte da cultura dele, com a maneira dele se comportar, pode ser difícil de tolerar, né? Então, a inteligência, apesar dela ser um instrumento para compreender, ela não é um instrumento para resolver, eventualmente. Por exemplo, o outro indivíduo tem inteligência excelente, né? Mas quando ele vai abordar um menino ou uma menina que ele tem interesse, ele só fala um monte de besteira. E aí ele não consegue ter acesso a essa pessoa, que ele quer, por algum motivo, iniciar uma relação romântica, uma relação de intimidade, e ele nunca consegue iniciar, e ele fica profundamente frustrado, pode ter
aí como consequência uma depressão. Veja, ele é inteligente, mas a inteligência não resolve esse problema de habilidade social. Por quê? Porque ela é muito mais complexa, né? Ela não é resolvida assim. Se eu sou inteligente, eu vou lá e resolvo. Tem baixa relação entre uma coisa e a outra, né? Essa pessoa tem 5 idiomas, mas ela não consegue ficar em nenhum trabalho. Por quê? Porque as relações humanas ali são impossíveis. Ela não consegue lidar, por exemplo, com uma cobrança do chefe. Você pode dizer, bom, mas ela é inteligente, fala 5 idiomas, eu sou inteligente pra caramba. Mas ela não consegue lidar, que é uma coisa diferente da inteligência. Eu acho, gente, que esse é um dos temas mais importantes, assim. Essa ideia, eu acho que é uma das ideias mais difíceis de lidar em pessoas com autismo nível 1. É isso que é o autismo nível 1, segundo o DSM. Aí você diz assim, pô, mas isso aí é muito pouco específico. É verdade. E aí, então como é que faz? Não faz. E é por isso que no CID-11, essa ideia de níveis vai acabar, não vai ter mais. Por quê? Porque ela é muito pouco específica, ela é muito pouco ilustrativa, e portanto ela não resolve o nosso problema, né? Então ela é uma ferramenta muito pouco útil. Então no CID, eu vou fazer um outro vídeo depois explicando como é que fica no CID, que vai ser completamente diferente. Chegando um pouco mais pro fim do ano, eu faço um vídeo para vocês, tá bom? Um grande abraço, eu vou deixar para vocês aqui 2 vídeos muito legais. Um sobre uma aula sobre habilidades sociais e uma aula aqui sobre autismo na adolescência.